Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 18 de agosto de 2024, 9 horas da manhã aqui em São Paulo, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos atingiram um depósito de óleo, de combustível, aqui bem dentro de Rostov, aqui grande prejuízo para os russos nesse depósito de óleo aqui. Continuam os avanços ucranianos aqui em Kursk com excelentes notícias. Segundo a notícia que a gente tem, é que Korenevo já teria sido tomada pelos ucranianos. Os ucranianos estão fazendo a limpa aqui na cidade. A gente chegou a mostrar ontem que eles já tinham feito o cerco aqui por Toupino e agora os russos fugiram de Korenevo, então os ucranianos estão fazendo só a limpeza, né? O processo de limpeza de uma cidade grande como Korenevo leva alguns dias, certamente, porque pode ter russo escondido em algum porão, em algum prédio lá da cidade, vai demorar um tempo até eles revistarem cada edificação da cidade, mas a cidade já não oferece perigo para os ucranianos e o caminho está aberto para chegarmos a Hilsk, né? Imagina-se que quando os ucranianos chegarem em Hilsk, vai haver uma outra ofensiva a partir da fronteira ucraniana aqui, mas não sabemos se isso é verdade, né? Outra coisa que está acontecendo é aqui na região de Glushkovo, os ucranianos também destruíram mais uma ponte aqui sobre o rio Sen, aqui na região de Zvanoye. Essa pontezinha aqui é uma das 3 pontes que você tem sobre o rio Sen, era aquela de Glushkovo, que a gente já destruiu, falamos sobre isso ontem, essa de hoje, e tem mais uma pequenininha aqui nessa região aqui, que essa ainda está funcionando, mas é uma questão de tempo até ser destruída também. E repara, como os ucranianos já dominam toda essa área daqui, e agora o rio não tem mais nenhum cruzamento a partir daqui para cá, todas as tropas russas que estão nessa região aqui, inclusive na cidade de Glushkovo, estão sem abastecimento, estão sem ter como ser abastecidas com comida, armamento e coisa e tal, ou seja, complicada a situação dos russos aqui, né? Curiosamente, vários russos que fizeram ameaças a ucranianos, por exemplo, aquele batalhão russo que teria decapitado prisioneiros de guerra ucraniano e colocado a cabeça em estacas e coisa e tal, olha que coisa. Um tenente deles foi capturado pelos ucranianos. O que vocês acham que os ucranianos devem fazer com a cabeça dele, né? Vamos analisar isso daí. E vamos falar também sobre o papo do Lukashenko e do Putin, que dizem que não sei o que lá, que os ucranianos estão provocando, querendo tentar fazer alguma coisa para negociação, para ganhar a negociação. Será que essa invasão em Kursk é justamente para negociação? Vamos entender esse assunto. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Peito do Pé do Peter é Preto, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com mísseis e drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje, principalmente focando na região de Kiev, ou seja, a capital da Ucrânia. Foram 2 mísseis norte-coreanos KN-23, que foram derrubados pelas defesas antiaéreas, um Iskander-M, 2 Ra-59 que não foram derrubados. Tipicamente isso acontece quando a trajetória do míssil indica que ele vai para um lugar que não faz muita diferença, então a defesa antiaérea ucraniana não engaja, não vai fazer diferença derrubar ou não aquele míssil, né? Teve outros 3 mísseis que foram derrubados, mas que não se sabe exatamente qual o tipo desses mísseis. Ainda estão estudando isso daí, pode ser algum tipo novo de míssil que os russos estão usando. E 8 drones Shahid também foram usados nesse ataque, mas todos os 8 foram derrubados, né? Por outro lado, os ucranianos fizeram um ataque aqui na região de Rostov, né? Especificamente nesse lugar aqui, ó, nessa região aqui, Proletarsk. Aqui tem uma grande usina, aqui, um grande depósito de óleo aqui, e foi atingido pelos ucranianos. Está aqui um incêndio grande ocasionado ali na região, né? O depósito foi atingido mais uma vez, depois foram 2 ataques em cima do mesmo depósito, realmente algumas imagens aqui impressionantes do incêndio, né? Aqui mais incêndio e aqui os 2 incêndios ali na região, né? E o curioso é que os próprios russos estão reclamando aqui, tem um pessoal falando aqui que o Ministério da Defesa está mentindo para a gente sobre drones derrubados ucranianos, né? Lembra que eu falo para vocês isso, né? O Ministério da Defesa russo diz sempre que tudo foi derrubado. Nada atinge nada.
Repara, de fato, quando há ataques de drones e mísseis na Ucrânia, né, a maior parte é derrubado mesmo. Eu falo, a maior parte é derrubado, mas tem uns que não são derrubados. E quando tem ataque sensível que realmente atinge alguma coisa, a gente fala aqui, o Ministério da Defesa ucraniano avisa, não, foi atingida uma área importante, coisa e tal. É lógico, não dá detalhes quando é área militar, para não vazar nenhum segredo, né, mas a gente tem essa informação. O Ministério Russo não fala nada. Todos os drones são impreterivelmente destruídos, nenhum atinge alvo nenhum, o que acaba expondo a hipocrisia deles, né? Então, os próprios bloggers russos aqui estão acusando o Ministério da Defesa russo de mentir, né? Aqui, outro tipo de mentira sem sentido e óbvia é o fato de que todos os drones inimigos foram derrubados, né? Mas que, como resultado dos destroços que caíram, pegou fogo no depósito de óleo. Olha só, se tem fogo num depósito de óleo, significa que o drone atingiu ele, né? Mesmo que você conseguiu atirar no drone antes dele atingir o lugar, o drone só é considerado destruído se ele não atinge o alvo e não causa dano, né? Se ele atinge o alvo do mesmo jeito e causa dano do mesmo jeito, é besteira, né? Eu já falei para vocês, às vezes acontece de você derrubar um drone e ele causar um incêndio em alguma coisa, os destroços que caem causar algum incêndio em alguma coisa. Mas não no alvo do drone, né? Você vai atingir, vai causar incêndio, sei lá, numa casa, num carro, numa outra região ali, onde caiu aqueles destroços do drone, ele causa um incêndio ali. Esse drone foi derrubado mesmo. Agora, quando o drone está visando o depósito de óleo, obviamente era o alvo desse ataque ali em Rostov, né? E você disse que derrubou, mas os destroços causaram incêndio no depósito de óleo. Poxa, é óbvio que atingiu o depósito de óleo, né? Talvez os autores dessas mentiras justifiquem a si próprios dizendo que eles não querem agradar o inimigo com o fato de que esse ataque foi efetivo. Mas nesse caso, não tem necessidade de disseminar a imagem do depósito de óleo pegando fogo. Os caras não apenas são mentirosos, mas são mentirosos burros, né? Enfim, é isso daí, né? O pessoal tá chateado aqui, um monte de russos reclamando desse negócio, dizendo que, pô, como assim derrubou os drones se tá pegando fogo aqui no depósito de óleo, né? Claramente o depósito de óleo tá pegando fogo aqui, né? Os ucranianos também destruíram mais uma ponte usando o Jeidan, o ASM atacando a ponte de Zvanoye, né? Essa ponte de Zvanoye fica nessa região aqui, a gente está falando aqui do fronte de Kursk. Vocês lembram, ontem a gente falou sobre a ponte de Glushkovo. A ponte de Glushkovo era essa daqui, essa ponte aqui já não existe mais, e agora a de Zvanoye é essa outra ponte aqui, que também já não existe mais, ou melhor, ela dá passagem a pé, tá? A pé pode ser que você consiga passar de moto e coisa e tal, mas com carros ou caminhões, certamente não. Aqui dá para ver a imagem, a destruição grande da ponte, ficou, tá vendo aqui, 2 pedaços aqui ainda passando, mas certamente isso daqui não aguenta um caminhão ou um carro mais pesado, certamente vai acabar caindo isso daqui, ou seja, a sustentação da ponte totalmente comprometida aqui, né? Então a ponte foi destruída ali, mais um caminho ucraniano para justamente isolar essa região toda aqui. Repara que esse rio Sen, né, ele tem aqui, ó, ele vai desde a fronteira com a Ucrânia até a região que está invadida aqui. Então, com essa ponte sendo destruída, a única ponte que tem é essa outra aqui, que muito em breve vai ser destruída também, aqui, Karj, eu acho que é esse o nome da cidadezinha aqui, essa outra pontezinha aqui que deve ser destruída em breve também, né? Com isso, para abastecer as tropas russas em toda essa região aqui, vai ficar complicado para os russos, né? É lógico, eles podem usar pontes temporárias, a gente já falou isso, podem fazer pontes militares, podem atravessar com navios e coisa e tal, mas isso dificulta muito a logística, né? A questão é que você começa a ter dificuldade de logística, fica muito cara a logística, você mandar muito equipamento, muita munição, muita comida, fica difícil. A tendência é justamente os russos terem que abandonar toda essa área aqui, que inclui Glushkovo. A gente vai ver agora, Glushkovo já está sendo contestada pelos ucranianos, tá? Os ucranianos já estão aqui entrando em Glushkovo. Mas a grande notícia do dia de ontem, na verdade, né, foi justamente a liberação de Korenevo. Korenevo é essa outra cidade aqui, perto de Glushkovo. Essa cidade aqui é uma cidade relativamente grande. Embora o mapa aqui ainda não mostre ela como tomada pelos ucranianos, a gente mostrou ontem um outro mapa mais adiantado. Esse mapa aqui, o Live Map, que eu uso ponto aqui, livewamap.com, que é muito bom esse mapa, mas ele é bem conservativo, tá? Ele sempre exagera os avanços russos e minimiza os ucranianos, tá? E o objetivo disso é justamente por questão de propaganda, para não subestimar, não superestimar
as vantagens ucranianas aqui, né? Então, a gente já falou que os ucranianos já estão aqui em Tolpino, já estavam aqui, já tinham fechado o cerco aqui na região. Os russos abandonaram Korenevo, não tinham alternativa, tinham que abandonar Korenevo, no momento que os russos tomaram Tolpino, e no final das contas, os ucranianos já estão dominando a cidade e estão fazendo a limpeza agora, né? Ela já está sob controle ucraniano e está sendo limpa, né? O que é o processo de limpar? Os soldados ucranianos numa cidade assim tem que entrar em cada casa, em cada prédio, em cada coisa, em cada apartamento de cada prédio para checar se tem soldados russos lá. Por quê? Porque aí você consegue estabelecer um perímetro de defesa fora da cidade sem o risco de ter alguma unidade de inteligência, alguma unidade de sabotagem dentro da cidade, né? Evidentemente seria arriscado para os ucranianos expandirem o fronte com unidades russas na retaguarda. Elas podem estar escondidas, podem estar, né, disfarçadas. Então esse é o trabalho de limpeza que está sendo feito ali em Korenevo, vai demorar um tempo, né? Bom, falando aqui sobre a thread do Noel Report, sobre o que aconteceu hoje, no 13º dia da invasão da Rússia pela Ucrânia, né? Ou seja, hoje dia 18 mesmo, não estamos falando mais do dia 17. Ele mostra aqui mais uma imagem da ponte que foi destruída ali em Svanoi, né? Ou seja, dá para ver aqui que dá para passar a pé pela ponte, dá para passar a pé pela ponte. Bicicleta, moto, certamente passa aqui. Se eles derem uma limpada aqui, dá para passar com moto e bicicleta por aqui. Mas carro, se for carro pesado, já está arriscado acabar de destruir de vez esse tipo de coisa, né? Os ucranianos mostram aqui que já dominam a estação de medição de gás lá em Sudia. A gente já sabia já há algum tempo que eles tinham tomado essa estação de gás, mas só a confirmação agora, né, mostrar os caras lá com a bandeira ucraniana, ou seja, já estão mesmo em controle completo ali da estação de Sudia. Aqui tem a informação do blogger russo falando justamente sobre isso, né? Está em ucraniano aqui, mas a gente coloca aqui no tradutor. Aqui, ó. Glushkov, distrito de Glushkov, nossas forças estão saindo depois da destruição das pontes, ou seja, segundo está dizendo aqui o próprio blogger russo, a região aqui, os russos já estão saindo daqui depois da destruição das pontes. Eles não têm como manter as tropas ali, né? Aqui, ó, os ucranianos estão limpando Korenevo, né? Krestes é um nome depreciativo usado pelos russos para se referir aos ucranianos. A estrada para Rilsk está aberta e existe a possibilidade do cerco a um grupo de mais de 1000 soldados russos. Muito provavelmente Rilsk vai ser tomada de ambos os lados. Podemos esperar outra entrada ucraniana a partir da fronteira. O que ele está falando aqui? Justamente aquilo que eu mencionei para vocês. Todo mundo está esperando que os ucranianos vão, agora que tomaram o Korenevo, eles vão avançar aqui para Rilsk e também vão vir a partir aqui da fronteira. Parece que tem um grande grupamento de tropas ucranianas só esperando aqui. Estava só esperando os ucranianos tomarem Korenevo e irem em direção a Rilsk para fazer o mesmo movimento aqui. E daí cercar mais de 1000 tropas russas que tem nessa região toda aqui, né? Por isso, ficou mais urgente ainda as tropas russas saírem dessa região por conta do rio, porque elas têm que sair também desta região aqui para não ficarem cercadas pelos ucranianos aqui nessa parte toda aqui da Rússia, né? Ou seja, arrisca essa ofensiva ucraniana quase dobrar de tamanho, porque se você reparar essa área toda aqui, é praticamente o mesmo tamanho da área que já foi tomada para o lado de cá, né? Ou seja, dobraria a extensão ucraniana aqui, né? O canal ucraniano dentro das Forças Armadas da Ucrânia já está publicando imagens de como os ucranianos estão limpando o Korenevo e matando soldados russos da 155ª Brigada, que ontem mataram um prisioneiro das Forças Armadas ucranianas, né? Pois é, isso daí o que ele está falando aqui, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mais do que mataram um prisioneiro, né? Decapitaram 4 prisioneiros ucranianos, prisioneiros de guerra ucranianos, né? A 155ª Brigada Russa ficou muito chateada com os ucranianos e decapitou ucranianos. Só que agora os ucranianos conseguiram capturar uma grande parte de prisioneiros de guerra da 155ª Brigada. Inclusive tem comandantes, tenentes e capitães que foram capturados também, né? Ou seja, não sei o que os ucranianos vão fazer, né? Imagens terríveis, nenhum prisioneiro tomado. É notório que o canal apenas publica esse tipo de imagem, né? Ou seja, ele está dizendo que pode ser uma coisa meio gore do canal mesmo lá que publica isso. Mas é o que eu falo para vocês, né? Essa estratégia de sair matando prisioneiros de guerra vira um problema, né? Porque você está numa guerra, você pode ser prisioneiro de guerra amanhã, né? Espero que os russos aprendam essa lição.
E espero que os ucranianos também tenham a grandeza de não fazer muita crueldade, não escalar ainda mais a situação, porque isso pode piorar no final das contas, né? Bom, vamos ver aqui o que estão dizendo os bloggers militares russos aqui, segundo os posts do Igor Girkin, né? Aqui, ó, situação hoje. Esse post aqui já está mais antigo, tá? Em Sudzhansk, fala que uma série de distritos ali não tem concentrações de inimigo de influências nessa área. Então, eles estão dizendo que não tem ucranianos avançando nessas áreas aqui. Em Korenev, existem brigas grandes acontecendo, não há mudança significativa na linha de frente. Isso aqui está errado, a gente já sabe que os ucranianos já tomaram Korenevo agora, né? Na direção de Glushkov, a fase quente se moveu de Tektino para Glushkovo, né? Como é que isso aconteceu? Repara, eles estão falando aqui que a parte quente saiu de Totkino, que é aqui, ó, essa cidadezinha aqui, e agora está aqui em Glushkovo. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu devido, evidentemente, às pontes, né, que foram a derrota de 2 pontes e um avanço significativo a sul de Korenevo, né? O inimigo conseguiu se avançar mais próximo de Glushkov, da estação de Glushkov, e começou a fazer ameaças ao vilarejo em si, cortando logística ao longo ali da ponte de Glushkovo, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é justamente que os ucranianos já estão ameaçando Glushkovo, já estão atacando Glushkovo. Ele fala aqui que deveriam colocar pressão em Tektino e apoiar a margem do rio e não sei o que lá, mas, cara, sem as pontes eles não vão conseguir fazer nada ali. Na direção de Hilsk, tudo está meio escondido pela neblina da guerra. Não há intenções óbvias observadas. No entanto, não deixa de ser preocupante o fato da vilarejo de Krupets, a subestação de Krupets foi atingida pelas forças armadas ucranianas, o que levou a uma perda temporária de comunicação. Isso é ruim. Ao mesmo tempo, nós notamos óbvios sinais de preparação para um ataque, ou seja, ele está reforçando aquela visão que a gente falou aqui, que os ucranianos aqui em Hilsk, eles teriam atacado essa cidadezinha aqui, Krupets, ou seja, teriam tirado... A cidade está totalmente fora... Aqui, ó, não, Krupets é aqui, ó. Essa outra cidade aqui teria sido atingida pelos ucranianos, estaria totalmente incomunicável. Então, neste momento, os russos não conseguem saber o que está acontecendo nessa região toda aqui. E qual que é o risco disso? É aquele risco que eu falei para vocês, né, dos ucranianos avançarem por aqui, e de repente cercarem todos os russos que estão nessa região aqui, né? Vão conseguir fazer isso? Vamos descobrir nos próximos dias aí, né? Ele fala aqui sobre algumas possibilidades que ele vê aqui para os russos conseguirem avançar ali na região. Mas aqui, ó, tem uma alta probabilidade do inimigo, no caso dos ucranianos, estarem se movendo em direção a Glushkovo apenas para diversionar a atenção em relação a Hilsk-Kursk, né? Ou seja, dos ucranianos estarem atacando aqui em Glushkovo apenas para distrair os russos aqui de Hilsk, que seria o principal objetivo deles. Faz sentido isso, porque para pensar, se os ucranianos vão fechar esse cerco aqui em Hilsk, que diferença faz se eles atacarem Glushkovo agora? Não faz diferença nenhuma, Glushkovo já tá perdida para os russos, se eles conseguirem fechar isso daqui. Então eles podem estar atacando aqui Glushkovo, justamente para forçar os russos a manter tropas aqui, né, enganar os russos a manterem tropas aqui para poderem fechar o cerco aqui e dominarem toda essa região aqui, chegando mais perto de Ligov, né? O pessoal falando aqui sobre a ponte ali em Svanoe, né? Eu não notei o lixo ali, né? Então eu estou me corrigindo. Eu não notei durante a pressa, eu estou me corrigindo. Ambas as fotos postadas ontem e hoje, mais cedo, mostram a mesma condição da ponte. A ponte ainda pode ser acessada por carros de passageiro. Atenção, a ponte não é tudo, né? O que eles estão dizendo, a gente sabe, existem outras formas de cruzar o rio através de navios ou com pontes temporárias e coisa e tal, mas como eu já expliquei para vocês, é mais difícil, fica mais demorada a logística e também os ucranianos podem atingir com mais facilidade, né? Pode passar carro de passageiro naquela ponte, aparentemente, segundo eles estão dizendo aqui, né? Eu não sei se pode não, mas eles estão dizendo que pode. Está aqui o caso da ponte. Aqui os ucranianos falando sobre a ponte destruída ali, a gente já falou sobre isso, não vale a pena entrar nisso daqui. Vamos dar uma olhada nesse caso aqui. Isso aqui é o caso do Lukashenko, falando que Kiev talvez provoque Moscou para usar armas nucleares e coisa e tal. É lorota do pessoal querendo botar medo, padrão isso daí dos russos fazerem isso, não vai chegar a nada, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, né? Aqui o cara traz situação geral na região de Kursk. O inimigo não desiste em suas tentativas de chegar em Briaskoye, né? E
Komarova, isso aqui é aquela região ali de Giri. Os ucranianos continuam avançando ali em Giri e outras regiões aqui também, avançando aqui, tentando avançar em outras regiões aqui, né? A cidade de Trotskoy, na fronteira russa, foi capturada e a luta continua em outras áreas por ali, né? Ou seja, continuam os avanços ucranianos ali. O Dmitry traz aqui a tradução da coisa que eu acredito é o mesmo caso que a gente já acabou de ler, né? Ele fala aqui que os relatórios russos indicam luta pesada continua em todo o perímetro da cabeça de ponte ucraniana ali dentro da Rússia. A situação é especialmente difícil na região de Sudzha e Glushkov e é impossível conter a ofensiva ucraniana, apesar de algum otimismo que ele coloca no texto aqui, né? Então, é basicamente o mesmo texto que a gente acabou de traduzir do cara aqui, só tem um texto um pouco maior aqui, né? Ele fala sobre a situação difícil na região de Glushkovo, o inimigo está cortando pontes ali na região do rio Sen, no distrito Sudzha a situação é das mais difíceis, enfim, continuam os avanços ucranianos aqui. A grande notícia aqui é que os russos não estão conseguindo parar os ucranianos ali na região, né? Bom, olha que coisa curiosa, né? O tenente júnior aqui, comandante da companhia do 1º Batalhão da 810ª Brigada Marine, foi tomado como prisioneiro. E ele é aparentemente da mesma brigada que ameaçou, que cortou a cabeça de prisioneiros ucranianos, né? E, agora ele está na mão dos ucranianos. O que eles vão fazer com isso, eu não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é outra coisa engraçada. Esse soldado russo aqui gravou um vídeo dizendo que vai arrebentar os ucranianos, que vai destruir os ucranianos, que vai ferrar os ucranianos. Todo mundo rindo, muito engraçado e coisa e tal. E agora tá ele capturado aqui, chorando, pedindo, implorando pela vida dele, né? Ué, você não ia foder os ucranianos, não ia ferrar os ucranianos completamente? Ferra aí, vamos ver quem é que vai acabar ferrado nessa história, né? Coitado do cara. Mas, de novo, eu espero que ele seja tratado de forma decente, que essa coisa de matar prisioneiro de guerra só escala a situação, só piora a situação mais adiante, né? Descontar o que os russos fizeram é justo, mas ir além disso, não. Bom, e aqui, ó, o David D está falando uma outra coisa que os russos têm comentado muito também, que eles estão chateados porque a população civil das cidades não reagem, né? E tem circulado mesmo algumas imagens mostrando que quando os russos avançaram em 2022, em tudo quanto é cidade que os russos tentavam entrar, os ucranianos protestavam, faziam manifestações, desarmados, faziam manifestações contra os russos, não queriam os russos ali, diziam que não queriam os russos e coisa e tal. E agora os ucranianos entrando na Rússia e não tem nada, os russos saem fugindo, fogem de lá, não fazem nada, né? Aqui, ó, os russos estão chateados, realmente não parece a Ucrânia 2022, né? Onde qualquer lugar que a gente ia, os civis bloqueavam as ruas, gritavam coisas contra a gente, davam armas para outras pessoas contra a gente, e nada como isso está acontecendo na região de Kursk, e eu me pergunto por quê, né? Parece que a população lá só quer fugir, né? Parece que uma parte grande da população aceita os ucranianos de forma até comemora a chegada dos ucranianos ali, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo, a Rússia é um país fracassado, o Putin fracassou. Então é lógico que tem muito russo que não se importaria em entrar num país que vai se associar à Europa muito em breve, coisa e tal, né? Ou seja, tem muita gente de Kursk que talvez não veja com maus olhos fazer parte da Ucrânia daqui para frente, né? E, lógico, como o camarada Stalin, ele está considerando que todos que não concordam com as ordens de evacuação devem ser tratados como traidores e cúmplices dos ucranianos, né? Está aqui, ó, mostrando, por exemplo, Berdiansk contra a ocupação russa, um monte de protestos em Berdiansk, coisa e tal, o pessoal evitando que os tanques russos avançassem. Tem imagem, você pegar meus vídeos lá de fevereiro de 2022 e coisa e tal, tem civil ucraniano que entrou na frente de tanque russo para os tanques russos não avançarem nas cidades lá na Ucrânia. Ou seja, os ucranianos resistiram, é lógico, não conseguiram impedir, estavam desarmados, mas resistiram ao avanço russo, né? Enquanto isso, aqui, contra a ocupação ucraniana, não tem ninguém na rua. Os tanques entram desimpedidos e coisa e tal. Outra coisa, o soldado russo aqui está chateado porque os homens russos estão fugindo da região de Kursk. E ele acha que pelo menos os civis deveriam ficar para cavar trincheiras, né? Ajudar a cavar trincheiras para proteção da terra que é deles mesmo e coisa e tal, mas o pessoal está fugindo de Kursk, ninguém quer ficar ali por perto, né? Tá o cara todo chateado aí com a população russa ali em Kursk, né? E o Dmitry está trazendo para a gente aqui alguns bloggers russos que recentemente começaram a discutir a possibilidade da derrota, né?
É lógico, eles ainda acham que não vão perder, que vão ganhar a guerra e coisa e tal, né? Igual os Russetes aqui no Brasil, né? Como um país que tem 6.000 ogivas nucleares vai perder uma guerra? Uma pergunta para o Afeganistão, né? A União Soviética tinha 6.000 ogivas nucleares naquela época, invadiu o Afeganistão, como invadiu a Ucrânia agora, tentou tomar o Afeganistão, não conseguiu, foi impedido pelo exército do Afeganistão, ajudado pelos Estados Unidos, é verdade, mas exatamente como está acontecendo com a Ucrânia agora, né? E ficaram ali, brigaram, morreram milhares e milhares de soldados russos tentando tomar o Afeganistão. Chegou em 89, botaram o rabinho entre as pernas e voltaram para a Rússia, abandonaram o Afeganistão e não teve nada ali, né? Ou seja, sim, várias potências nucleares perdem guerras e vão para casa e são derrotadas o tempo todo. Não foi a única situação. Teve também a invasão do Vietnã pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a guerra. Por que os Estados Unidos não bombardeou o Vietnã inteiro com bombas nucleares para ganhar a guerra do Vietnã, né? Pois é a mesma pergunta que se faz. Bom, recentemente os russos começaram a discutir então a possibilidade de derrota aqui, né? Eles ainda não acham que vão perder, mas estão discutindo isso. Já é uma evolução, né? Sobre a possibilidade de derrota. Camaradas, vamos colocar nossas cabeças naquilo que Stalin não apenas disse a verdade. Olha só como é que é a Rússia. Hein? A Rússia, o pessoal acha que Stalin está certo. Stalin matou foi pouco, meu amigo. É a mesma visão do pessoal de esquerda aqui do Brasil, né? Ele não apenas destruiu os ladrões das Forças Armadas, como também destruiu os traidores, né? Ele não disse apenas nós podemos perder a guerra, então pessoal, levantem aí, vamos ganhar essa guerra, né? Que é mais ou menos o que o Putin está falando, né? A mobilização precisa ser universal, não apenas popular, universal. Toda a mídia, toda a cultura, toda a educação, todo o poder, todos os oligarcas. O cara quer o comunismo, meu amigo. O cara quer um regime totalitário, comunista, União Soviética e coisa e tal. Enfim, eu gostaria que os generais mobilizassem também para a gente continuar a ter um comando e viverem como antes, né? E, de fato, nós vamos ter que tomar banhos frios com mais frequência devido aos nossos oficiais demandarem apenas chuveiros confortáveis e quentes para eles mesmos. E, enfim, ele começa a reclamar aqui da questão da informação russa, que você não pode dar más notícias, se você der má notícia, o mensageiro é morto, né, criticado. Então, o pessoal começa a mentir, a dar notícias positivas. Há quanto tempo a gente já não sabia que haveria um ataque ucraniano em Kursk, né? Mas não conseguíamos falar para os generais, porque se falar eles não acreditavam, né? Enfim, no final ele fala aqui, ó, nós não podemos perder. Isso não pode ser permitido. Nossos soldados não vão permitir isso, coisa e tal. Pareceu meio desesperado aqui, tá? Eu acho que já estamos chegando, já estão na fase da negociação, né? A fase da negação já passou. Negociar, não, que não vai acontecer. Não vamos perder nunca essa guerra. Não, essa fase acabou. Agora eles estão negociando. Não que temos que tomar banho frio, acordar cedo, mobilizar a sociedade, não sei o que lá, para a gente conseguir vencer e coisa e tal. Daqui a pouco chega a aceitação para eles, né? Bom, vendo os mapas do Poulet-Volant, aqui na região de Tektino, né, teve algumas mudanças aqui em Glushkov, a gente já falou sobre isso, então não vale a pena a gente se deter muito nesse mapa aqui. Aqui toda a região de Kursk, a região contestada toda aqui tem bastante coisa, né, avançou bastante aqui os ucranianos. Bom, ali em Progress, na região de Progress, os russos também fizeram alguns avanços aqui. Note que esses avanços russos aqui são muito menores do que os avanços ucranianos lá em Kursk, ainda assim são preocupantes, evidentemente, né? E aqui também, perto de Vuhledar. Olha só, esse caso aqui é um caso bastante preocupante, tá? Esse avanço próximo de Vuhledar aqui pode colocar em risco a região de Vuhledar. Já tem batalhas aqui na mina de carvão que tem aqui, que são os dois pontos que defendem Vuhledar, é justamente a cidade de Vuhledar em si, e a mina de carvão que tem aqui próximo a Vuhledar, né? Bem preocupante essa situação aqui, né? Bom, olha só, o chefe de um fundo militar ucraniano deu um Twitter meio estranho, meio assim, ninguém sabe o que ele quis dizer com isso, né? Ele disse as palavras, eu não estou sugerindo nada, mas, e botou o mapa da Transnistria aqui, né? E vocês sabem, a Transnistria ela tem depósitos enormes de munição da era soviética dando bobeira ali, né? E são os maiores depósitos de munição soviética do mundo, depois da Rússia, né? Fora da Rússia. Então, a tendência ucraniana, a tentação ucraniana de entrar ali, aproveita, já libera a Transnistria para a Moldova. Os ucranianos não vão fazer questão de ficar com a Transnistria, mas a munição que está lá, de repente, vira o prêmio para os ucranianos por libertar
essa região, né? Será que haveria alguma coisa aqui que os ucranianos atacariam a Transnistria? Não sei, vamos aguardar aí os próximos dias, né? O Instituto para Estudo da Guerra, mais uma vez, está falando aqui sobre a questão de Kursk, mas não temos muitas novidades por aqui, né? Bom, o Fabian Hoffman está falando aqui sobre o JASSM, que é o AGM-158A, que é o míssil que os Estados Unidos estão planejando entregar para a Ucrânia em breve, né? E ele tem capacidade de destruir a ponte da Crimeia, né? Essa é a grande pergunta, né? E a resposta é sim. As capacidades dele são similares à do Taurus, embora o Taurus tenha uma carga explosiva maior. Algumas características técnicas dessa arma acabam sendo ainda mais interessantes do que o Taurus, né? Ou seja, por quê? Porque ela consegue fazer a penetração, né? O detonador ele consegue detectar que a bomba atingiu alguma coisa, mas não explodir imediatamente, deixar penetrar mais um pouco para explodir mais adiante. Isso, para você conseguir destruir uma ponte, pode ser fundamental, né? Se você explode logo no primeiro contato, o dano causado não vai ser tão grande assim, né? Isso é muito usado, por exemplo, para bombas de bunkbuster, né? Que você atinge aqui vários níveis e explode lá embaixo, né? Depois de atingir várias coisas. E na ponte você tem a mesma coisa, você pode usar isso para fazer explosões abaixo da superfície. Então você usa aqui, tem várias configurações de detonador que você pode usar ali. Então o míssil pode penetrar a ponte, né, a parte de cima da ponte, e chegar justamente no pilar, atingir o pilar e explodir próximo do pilar, o que seria muito mais danoso, né? Um único míssil não conseguiria destruir a ponte da Crimeia, não conseguiria fazer tirá-la totalmente de operação. Mas um salvo de mísseis, né, um conjunto de mísseis, pode conseguir sim esse tipo de coisa. A Ucrânia, teoricamente, vai receber F-16 o suficiente para fazer um salvo com vários desses aí, né? Com 30 F-16 equipados, cada um com 2 desses mísseis, um salvo de 60 mísseis desse tipo, podem ser capazes de destruir a ponte da Crimeia. Vamos ver em que momento que isso vai acontecer, né? Bom, como a gente falou, o Lukashenko falou sobre um monte de coisa, né? Inclusive falou que o Putin vai decidir na mobilização se as negociações planejadas para o final do ano vão falhar, né? A gente sabe que a Rússia não consegue levar essa guerra além do final desse ano pela questão econômica, tá? A Rússia está quebrada e eles estão segurando a inflação lá, estão fazendo um monte de medida para segurar a inflação e coisa e tal, mas chegando no final do ano eles não vão ter mais dinheiro para continuar essa guerra. Então a Rússia vai ter que fazer alguma coisa, quer fazer negociações, né? E a Ucrânia invadiu Kursk, uma das possibilidades é justamente essa. Ela invadiu Kursk para botar na mesa de negociação a seguinte proposta: olha, você sai do meu território, eu saio do seu território e ponto, encerrado. Linha de 91, a fronteira de 91, né? Porque se a Ucrânia não tivesse nenhum território russo, como é que ela iria propor? O que ela iria propor nesse acordo de paz? Ah, você sai de todo o meu território. Aí o russo ia falar, mas e o quê? Contra o quê? Qual a minha vantagem nisso? Agora você já tem o equilíbrio, né? Então é possível que seja isso mesmo, mas o Lukashenko está dizendo que isso está arriscando acabar com a negociação de paz. Lukashenko, vou te contar um negócio, contar um segredo para você. A negociação vai acontecer porque o Putin precisa. Não é porque o Putin quer, o Putin é generoso, não é porque ele precisa, ele não tem alternativa. Então, tranquilo isso daí, não vejo problemas aqui, né? E também falou que existe um plano ucraniano para usar bomba suja e coisa e tal. O que pode indicar que os russos fariam uma bomba suja em usinas nucleares e coisa e tal. Eles já falaram esse papo várias vezes, não vão ter coragem de fazer isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.